Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora estudar o livro do Vukovic, A Arte do Ataque no Xadrez. E ele nos trouxe uma partida bem antiga. E tem uma historinha em torno disso daí que ele está contando, que na época que o xadrez moderno estava na sua infância, ou seja, após as reformas das regras no último quarto do século XV, o ataque ao rei Volcado ainda não existiu, pelo menos não havia vestígio dele nos jogos gravados. O lance do rock estava naquela época apenas em processo de criação. Uns ainda usavam o salto do rei medieval, enquanto outros estavam wolcando, mas em 2 lances, ou seja, primeiro torre H1 F1 e depois no lance seguinte rei E1 G1. E a técnica combinatória, especialmente com as novas peças, a dama e o cavalo, ainda era bastante primitiva, de modo que a decisão de um jogo era geralmente alcançada por métodos mais rudimentares do que atacando o rei rocado, por exemplo, capturando em F7, antes do roque ou simplesmente ganhando material. O primeiro caso registrado de ataque ao rei rocado ocorre no chamado MS Paris, que se originou por volta de 1500. Olha quanto xadrez o Brasil estava sendo descoberto e o xadrez já estava andando faz tempo. Um desenvolvimento mais maduro e completo da obra de Lucena, de 1497, o mais antigo livro impresso sobre xadrez moderno. E ao analisar uma abertura que mais tarde recebeu o nome de Philidor, Defesa Philidor, tem essa posição aqui do jogo. Daí ele jogou G5, cavalo H2, H5. Na realidade, o que estava. E as pretas estão fazendo o quê? Eles estão usando os peões para atacar o rei. É um plano adequado para essa posição, pois aproveita a fraqueza das brancas em H3. Ele vai aproveitar. F3. Esse F3, de acordo com o pensamento da época, é um erro. As brancas poderiam ter se defendido melhor, né, se tivesse jogado imediatamente B5. Tá? Mas não foi isso que ele jogou. Ele jogou F3, jogou cavalo H6, B5, agora foi B5, torre G8. Tá querendo avançar o peão aqui, né? A torre tá protegendo o peãozinho, a dama. Aqui o jogo tá forte na hora do rei para atacar, né? Dama E2, daqui é o erro. As brancas deveriam ter jogado B por C6, cavalo por C6, dama D5, dama D7, bispo A3. Quando as pretas estão presas em C6, e G8. Aqui e aqui. Teria que se abster de seguir em frente, G4 e consolidar sua posição primeiro. Do tipo, deveria avançar aqui. Mas jogou dama E2, G4, agora veio, F por G4, H por G4, cavalo por G4. Essa é uma técnica defensiva, né? Podia ter defendido com o peão, né? Jogou cavalo G4. Aqui ele poderia jogar depois o rei H1, tirando da reta o reizinho da reta da torre. E as pretas teriam uma tarefa difícil, porque ó, G para H3 não faria nenhum bem, né? Porque poderia jogar torre H5, seguida por torre H3. Então ele vem aqui, dá cheque no rei e pode capturar o peão aqui.
Aí se quiser ele troca a dama. Mas eles jogaram o que aqui? Cavalo por G4, H por G4. Torre por G4, né? Tá coberto aqui pela dama. Bispo C6, cavalo por C6. Ela resolveu atacar na ala da dama. Cavalo D5. Bispo D8. C4. Esse C4 não é um lance bom, né? Pois não ajuda em nada a defesa e apenas obstruiu a diagonal da dama. As brancas poderiam ter oferecido melhor que se fosse jogar torre A3. Aqui nenhuma vantagem ia ser, por exemplo, se jogar C4 por causa de rei E7. Não ia ser nenhuma vantagem real, né? Mas o que eles jogaram? C4, torre A7, torre F2, torre H7. Querendo entrar aqui. Se jogar esse peãozinho aqui, o bicho vai pegar. Dama D1 foi uma jogada que não dá para entender, né? Dama H6. Tá ameaçando o mate. A tática das pretas também tá meio fraquinha, né? Depois vamos lá. Ó. Seria muito melhor jogar torre. Torre F1. Dama G6. Ia estar uma rede de mate aí nas brancas, né? Mas jogou. Rei F1. Dama H5. Dama F3. Dama G6. Dama D3. Torre H1. Esse torre H1 cheque, ó, a partir daqui poderia jogar rei E2, torre para A1, bispo para A1, torre por G2. As pretas, o que tudo indica, tem perspectivas melhores, né? Mas ele tá parece esquecendo de atacar o objetivo principal dele, que é atacar o rei rocado. Podia ter jogado torre G3, dama C2, dama G4, rei E1, bispo A5, cheque. Seria respondido muito mais rapidamente. Valeu, pessoal. Esse daqui é só um exemplo, óbvio, né? Uma partida bem antiga, pelo jeito. Tá falando de coisa de 1500, alguma coisa assim. Mas é bem interessante. Eu gosto de ver essas partidas, porque como eles jogavam na época, né? Que na época não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada. Mas é um exemplo muito legal. Eu gosto dessas coisas bem antigas. Lógico, eu gosto das partidas modernas, tecnologia. Mas pensa que os caras não tinham nada na época, né? Não tinha, mal tinha livro. Aqui dá a impressão pela história que o Vukovic contou que só tinha um livro. Que é o do Lucena, que é antes de descobrir o Brasil. O livro é de 1497. Só para vocês terem ideia como o xadrez é velho e como o mundo é velho, né? O Brasil que é a América que é nova, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Agora a gente está começando a mudar o tema. Vai começar a mudar o tema agora do Vukovic. Então o próximo tema vai ser ainda, vai ter mais uma desse assunto e depois vai ser mates mesmo. Aí vai ser muito forte. E mates, rei de mates, bate de tudo quanto que é jeito. Tá bom? Com muitos sacrifícios, do jeito que a gente gosta. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
Se vocês gostarem do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, clique nas notificações, porque todo dia estarei colocando material aqui, tá bom? Todos os dias, certeza que eu vou colocar pelo menos um. Geralmente eu coloco 2 vídeos. Geralmente eu coloco 2 vídeos, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.